Papo TA, o espaço dos trabalhadores na rádio UFSCar. Olá, ouvintes da rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Sintufscar em parceria com a Rádio UFSCar. Nessa temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caos. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Eu sou a Babi, ou Bárbara, jornalista do Sintufscar, e estarei com vocês ao longo desta temporada. Bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA. Hoje vamos falar sobre o grupo de trabalho LGBTQIA+, do Sintufscar, que está em formação e teve sua primeira reunião no dia 9 de setembro. Para conversar sobre esse novo GT, teremos a participação de Augusta Neves, Carlos Calegari e Tiago Loureiro. Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Se apresentem para a gente! Olá a todos, todas e todos que estão nos ouvindo. Olá, Babi. É uma honra estar novamente aqui, né, junto com vocês. O meu nome é Augusta Neves, eu sou servidora técnico-administrativa aqui no campus Sorocaba da UFSCar. Só para a gente contextualizar, eu, como já disse na outra entrevista em que eu participei, eu atuo na militância aqui da cidade de Sorocaba, para além do trabalho que a gente faz aqui dentro da UFSCar. Eu faço parte do GT, né, porque eu fui uma das pessoas que foi para Brasília, representando o Sintufscar para o 4º Seminário LGBT da nossa federação, e a gente está tentando construir agora um trabalho aí, dentro do nosso sindicato de lutas anti-hegemônicas, né, agora iniciando... Não vou me estender muito para não tomar muito tempo, depois a gente entra mais nessas questões, mas é isso, é um prazer. Bem-vinda de novo, Augusta. Vou aproveitar e chamar o Carlos, que está aí do seu lado, né? Oi, Carlos, tudo bem? Olá, bom dia a todas, todos e todes. Eu sou o Carlos Calegari, eu sou servidor técnico administrativo da UFSCar desde 2010. Eu estou atualmente na direção do sindicato, né? Também fui um dos que foi para Brasília, nesse 4º encontro LGBTQIA+, da FASUBRA, e estou também no GT, né, da LGBTQIA+, da UFSCar, e já queria antecipar que está sendo um prazer imenso, está sendo super legal. Acho que depois a gente entra melhor aí nesses assuntos. Legal, bem-vindo, Carlos. Tiago, tudo bem com você? Olá, pessoal, bom dia a todos. Tudo bem, obrigado pela oportunidade, Babi. Muito bom esse encontro aqui com o grupo, contigo. Eu sou servidor técnico-administrativo pela UFSCar, no campus de São Carlos, tenho atuado desde 2006 pelo Departamento de Medicina, e recentemente eu estou dividindo a minha carga de trabalho e tenho atuado também na SAAD, Secretaria de Ações Afirmativas de Diversidade e Equidade, especificamente na Coordenadoria de Gênero e Diversidade. Então, a presença nesse grupo, nesse GT, ela vai muito ao encontro do que a gente está tentando produzir institucionalmente também, quanto política institucional, em prol, né, da questão e da pauta LGBTQIAPN+. E eu também integro o grupo aí a partir dessa convivência, da convivência, dessa proximidade com o pessoal, e pela afinidade com a pauta, né. Então, eu também fui a Brasília no encontro, e é um grande prazer estar aqui poder discutir a respeito. Bem-vindo, Tiago. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês.
A gente aqui no Papo TA já falou sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, em junho, né? A Augusta esteve aqui com a gente. E na ocasião a gente conversou sobre a importância da data e também sobre a importância de se organizar politicamente, né, Augusta? Entendi que o GT LGBTQIA+, do Sintufiscar está nascendo nesse sentido, de trazer uma organização política também, né? É esse que é o objetivo, imagino. Mas queria saber mais sobre esse objetivo. Então, a primeira pergunta do nosso Papo TA de hoje é: o que é um GT, né? O que é um grupo de trabalho? E o que é o GT LGBTQIA+, do Sintufiscar? Então, Babi, um GT, ele é um grupo de pessoas que se propõe a fazer um trabalho considerando um recorte dentro de um outro grupo maior de pessoas. Então, no caso do GT do Sintufiscar, são pessoas que estão se propondo a fazer um trabalho específico dentro do trabalho geral da categoria, né? Dentro desse trabalho sindical que é feito no Sintufiscar. No caso do nosso GT LGBT+, a proposta é justamente a gente acolher e compreender a demanda da causa LGBT dentro da luta sindical. E essa é uma questão para a qual muitos sindicatos estão abrindo os olhos recentemente, muitas empresas estão abrindo os olhos recentemente. Grandes organizações no país hoje em dia estão promovendo programas internos de respeito, de equidade e de inserção de pessoas LGBT no ambiente de trabalho. Por que não pode também o Sindicato do Serviço Público fazer o mesmo? E é nesse momento, então, que o Sintufiscar acolhe essa demanda, que já é uma demanda que vem sendo trazida pela Fazubra desde o nosso segundo seminário LGBT, onde a gente já discutia a necessidade dos sindicatos de base começarem a fazer um trabalho no sentido de trazer essas demandas a partir das suas bases e para as suas bases. Então, é nesse sentido que nasce o nosso GT LGBT+, o trabalho LGBT+, dentro do Sintufiscar. Massa, Augusta. E aqui, da onde surgiu a ideia de formar esse espaço no Sintufiscar? Dentro do sindicato, Babi, a gente já vinha discutindo isso também há algum tempo, né? Especificamente, essas discussões se intensificaram no ano passado e a gente já vinha com uma demanda de trabalhar de uma frente ampla da luta anti-hegemônica em si, né? Então, as frentes aí de mulheres, negros, a questão LGBTQIA+, né? E por ocasião aí do quarto congresso, do quarto encontro, como a Guta citou, acabou que o GT LGBTQIA+, foi o primeiro aí a ser lançado, né? E está aí com as atividades a 1000, mas a expectativa é que a gente consiga também lançar outros GTs dentro da pasta de combate à opressão, com as outras frentes aí dessa luta anti-hegemônica total. Bom, complementando aí o que o Carlos comentou, né, foi minha primeira oportunidade de participar do evento da Fazubra. Foi um evento muito rico, com discussões muito produtivas, muito potentes, no âmbito dos direitos humanos, sobretudo, o que fez a gente, né, refletir muito sobre muitas questões, e também pela própria questão da ausência, sabe, de algumas entidades sindicais no evento. Isso foi um aspecto que nos chamou a atenção. Então, até que ponto, né, o sindicato ele tem acolhido e tem trabalhado para que essa questão seja melhor disseminada e, enfim, compartilhada na nossa comunidade universitária. Então, a gente saiu de lá bastante desejantes, né, em produzir algo para a nossa instituição, tendo em vista que a gente viu, né, essa certa ausência, essa lacuna que a Fazubra se dispôs a tentar melhorar, né, a comunicação e ressaltar a importância de desenvolver isso, mas a gente também, né, tomou a responsabilidade de trazer isso para a nossa comunidade Intercamp. Então, hoje, a gente tem membros de São Carlos e de Sorocaba, mas com um convite já
estendido para os demais campi, e esperamos que outros colegas, né, nossos pares, venham a contribuir, somar junto aí nessa luta. Legal demais, Thiago. Então, a gente já tem alguns colegas participando das reuniões do GT, né? Como é que foi, gente, a experiência dessa primeira reunião? Como é que foi organizar? Como é que foi o encontro? A primeira reunião do GT, ela aconteceu no dia 9, né? A gente contou ainda com um número ainda pequeno de servidores, mas já bastante significativos. Foi um grupo bastante plural. Tivemos aí a participação de pessoas que não são da comunidade LGBTQIA+, mas que são apoiadores, que estavam buscando formação, enfim, e foi bastante interessante. Num primeiro momento a gente fez uma roda, né, de apresentações, considerando a importância da gente se conhecer, da gente se reconhecer enquanto LGBTQIA+, num ambiente que é predominantemente e supostamente heterossexual, esse gênero, né? E a partir daí, a partir das falas, das vivências, a gente levantou aí várias questões. Foi uma reunião bem produtiva aí do primeiro encontro do GT. Nesse primeiro encontro também, Babi, a gente já conversou sobre demandas até mesmo particulares que foram trazidas, né? A gente ouviu relatos de pessoas sobre uma inserção histórica delas no movimento LGBT. A gente fez um acolhimento de demandas particulares que foram trazidas, como eu disse. Então, havia, por exemplo, uma pessoa que estava participando, era uma mulher cisgênero heterossexual, que veio participar da primeira reunião porque ela se identifica com a luta pelo fato dela ter um filho homem trans, que está nesse momento explorando essa sua identidade. Trazendo essa identidade à tona. Então, ela veio para trazer o relato dela, a gente fez um acolhimento dessa questão, a gente discutiu internamente essa questão com ela, até por uma questão de apoio ali, mas então a reunião ela foi produtiva por diversas frentes, porque ao mesmo tempo que a gente conseguiu produzir um ambiente acolhedor, um ambiente que as pessoas são bem-vindas para discutirem questões dos mais variados tipos, a gente também conseguiu tirar encaminhamentos institucionais nessa mesma reunião. Então, foi uma reunião muito produtiva, assim, sobre diversos aspectos. Babi, eu ainda queria colocar aqui, ressaltando a importância da diversidade, né, desse grupo. Provavelmente foram pensadas questões, provavelmente não, com certeza foram pensadas questões que nós, LGBTQIA+, do grupo, não teríamos pensado sem a participação de uma pessoa, mãe, que está passando, enfim, por todo esse processo com o seu filho. Então, quanto mais diverso, né, e isso ficou muito evidente aí já na nossa primeira reunião, quanto mais diverso o nosso GT, mais a gente consegue contribuir, mais ações a gente consegue pensar, e a expectativa é a gente conseguir, né, trazer mais pessoas mesmo e diversificar ainda mais esse grupo. Então, só para também fechar essa questão da diversidade, é importante que as pessoas que estão ouvindo a gente percebam que o GT, ele não é exclusivo para a pessoa LGBT+. Ele admite a participação de qualquer pessoa, desde que essa pessoa seja aliada e esteja disposta a construir algo positivo, construir a luta anti-hegemônica dentro do GT. Percebi que foi um espaço de organização da luta, mas também de acolhimento, né? Que é muito legal, porque as pessoas se sentem à vontade para contar sobre a trajetória delas, né? Isso é sempre muito importante, especialmente em espaços que a gente acaba passando totalmente invisibilizado, né? Realmente foi uma experiência, assim, bastante imersiva no sentido de que o pessoal estava muito nessa toada dos relatos, né? Então, isso gerou uma sensibilização de nós, né, que, enfim, protagonizamos, de certa forma, né, o grupo, ensejamos a discussão, né, para a formação desse grupo, mas a gente percebeu muito essa característica das pessoas se abrindo, se entreabrindo a partir daquele grupo. Então, isso me trouxe até uma reflexão
no sentido, né, de quantas pessoas na universidade, quantos colegas, muitas vezes, não são, né, são LGBT e têm dificuldade em expressar isso de algum modo, ou quando expressam muito no âmbito do privado, né, só naquele ambiente mais intimista, muitas vezes, inclusive, poupando a família disso, porque, infelizmente, Babi, por mais que a gente esteja, né, em pleno 2022, a gente ainda vivencia, né, um histórico de homofobia, de transfobia, de muitas violências para a nossa comunidade. E a gente precisa, então, se debruçar, tentar entender o que acontece nessa nossa sociedade, nesse nosso momento, para oportunizar que essas pessoas tenham a liberdade, né, o livre-arbítrio de serem quem elas realmente são, né, e não ficar tolindo seus desejos e causando sofrimento, ainda mais aproveitando o momento que a gente está, no mês do setembro, que é o emblemático Setembro Amarelo, né, um mês alusivo à questão da saúde mental. Então, a nossa comunidade, não por acaso, tem índices, isso não sou eu que estou dizendo, já tem estudos, né, índices que chamam muita atenção no sentido de acometimentos psíquicos e até mesmo de ideação suicida. Então, a gente precisa falar sobre isso e tentar prover, dentro das nossas possibilidades, um ambiente mais amistoso, um ambiente que seja oportuno para que as pessoas possam ser, né, genuinamente quem elas realmente são. E a universidade, eu acho que é um local privilegiado para isso. A gente não pode compactuar com, enfim, um cenário de omissões, de violências, como, né, tem ocorrido no decorrer da história aí que a gente presencia. Alunos, posturas de professores, posturas de outros servidores, técnicos e professores, né, e mesmo de alunos com aspectos aí que reiteram, né, o preconceito, a homofobia, a transfobia, causando aí, né, um intenso sofrimento e muitas vezes até o abandono de algumas pessoas da comunidade por conta dessas vivências. Então, eu acho que a gente não pode se furtar de ter essa discussão e de tentar propiciar um ambiente acolhedor e fraterno para os nossos. Massa, Tiago. Eu fico pensando que essas são questões centrais que devem ter passado as discussões de vocês, né, nesse primeiro encontro. Mas, de forma concreta, pessoal, assim, o que foi tirado de resolução? Quais são as próximas ações? Como é que vocês estão se organizando nesse sentido? Babi, a gente tirou aí nessa primeira reunião do GT uma pauta bastante extensa, um programa de ações tentando cobrir as diversas discussões, as diversas características que foram colocadas ali pelo grupo. A diversidade, né, do grupo, ela é grande, a gente espera que ela seja ainda maior, então as pautas, elas também são extensas e a gente espera que elas sejam ainda maior. Então a nossa expectativa foi criar uma pauta de trabalhos de curto, médio e longo prazo, considerando que a gente espera aí que o GT permaneça com as suas atividades por um bom tempo, né? A gente não tem previsão de encerramento desse GT, ao contrário, a nossa expectativa é só de ampliação mesmo. E dentre essa pauta, né, a gente tirou aí duas frentes específicas. Uma voltada internamente à comunidade LGBTQIA+, envolvendo a construção aí de espaços, né, de escuta e de acolhimento, como, por exemplo, rodas de conversas com psicólogos e também com outros profissionais, né, de outras áreas, com ativistas, enfim, para acolhimento mesmo do público LGBTQIA+, dentro da universidade. A gente pensou em outras ações, né, realizadas ao fortalecimento do orgulho LGBTQIA+, justamente aí pegando o gancho do Tiago, né, a expectativa é de que a gente trabalhe nessa formação do orgulho LGBT, que as pessoas tenham vontade de dizer, orgulho de dizer, enfim, a gente precisa mesmo romper com essa pressão, né, que nos é colocada e enfim, eu acho que essa é uma das perspectivas do grupo, trabalhar a questão do orgulho LGBTQIA+, ações voltadas à formação política da comunidade LGBTQIA+, então, fazer com que os sujeitos se apropriem da construção histórica dessa luta, né, os estudos, as correntes
enfim, as teorias, elas não estão aí da noite para o dia, elas não surgiram ontem, não é invenção de alguém individual, ela é coletiva, ampla e histórica, né? Então, tentar criar eventos aí para que a comunidade LGBTQIA+, também se aproprie dessa formação política. Nós pensamos na interlocução com outros grupos já existentes na UFSCar, e especificamente foram citados 2 bons grupos, né, que são coletivos estudantis diversos aí, cada campo aí acho que tem os seus coletivos, e tem um grupo de professores, inclusive, aqui de Sorocaba, que estudam a questão da diversidade de gênero e da sexualidade. Eles se chamam Nós Diversos, né? A expectativa é que a gente consiga trabalhar conjuntamente com eles também. Tem uma questão que foi colocada de ocupação política dos espaços físicos de comunicação da UFSCar, e a oportunidade aí que a rádio, né, o programa Papo TA está dando aí para a gente, já faz parte dessa pauta. Nós temos aí a intenção de ocupar esses espaços com materiais, com sinalizações, né, são muitos os ícones, e isso traz para os ambientes, sobretudo do sindicato, mas também da universidade como um todo, mais segurança, mais tranquilidade, mais liberdade das pessoas serem o que elas são, o que nós somos, né? Então, ter esses espaços sinalizados já traz aí uma garantia, uma preocupação a menos, talvez, para o grupo que já enfim, bastante perseguido politicamente, historicamente, né? Nós pensamos também na construção, no fortalecimento de ações institucionais, né, em parcerias com a instituição mesmo, especialmente aí com a SAAD, né, e também no impulsionamento de políticas de equidade dentro da UFSCar, não só do sindicato, e tem alguns exemplos, como a questão do nome social, a questão dos banheiros a gênero, enfim, outras coisas foram levantadas. Enfim, a pauta ela é super extensa, e isso a gente só está falando aí da primeira frente, que é de formação aí e acolhida da comunidade LGBTQIA+. A gente ainda pensou, e daí com a brilhante participação dessa mãe que a gente relatou aqui, a gente ainda pensou eventos para fora da comunidade LGBTQIA+, né? Então, envolvendo aí eventos destinados às famílias de LGBTs, considerando que a estrutura familiar, o apoio familiar, ele significa muito na condução, na formação e dessa identidade de gênero. Aí, nesse sentido, Babi, a gente pensou em eventos, sobretudo aí com um grupo muito interessante, chama Mães pela Diversidade. Seria super oportuno se a gente conseguisse estabelecer parceria com eles, fazer pelo menos um evento na UFSCar com o grupo Mães pela Diversidade. Aí eventos de formação geral sobre microagressões, e isso incluindo aí, né, todas as pessoas, né, formação. Aí a gente fala de formação política de combate mesmo à LGBTfobia, e isso inclui o grupo cisgênero e heterossexual, né? Todos precisam estar somados aí nessa pauta, nessa luta. Aí, por fim, a gente pensou que a gente precisa criar, né, uma dialética e um diálogo mesmo entre os eventos específicos aí para a comunidade LGBTQIA+, e esse de formação geral, porque afinal de contas um vai mesmo alimentando o outro, e enfim, esses espaços eles vão se construindo conjuntamente. Eu queria só aproveitar a oportunidade quando o Carlos menciona algumas questões aí, ele ressaltou a questão histórica, né, que o nosso movimento, o Dia do Orgulho, são todas questões que para nós são emblemáticas e que me são muito caras, sabe? E eu acho que é interessante a gente fazer essa interlocução com o que a gente presenciou também no grupo da Fazubra, que era um grupo, né, um evento com um grupo bastante diverso, né, em termos de orientação sexual, de gêneros e também geracional, né? Eram pessoas de diferentes idades,
que a gente também é algo que a gente pleiteia, né, pelo direito de envelhecer e pelo direito de envelhecer dignamente, né, que hoje você olha para alguns espectros da nossa sigla e a expectativa de vida é uma expectativa muito aquém do desejável, mas eu acho interessante que a gente pontue, né, para os nossos ouvintes, para a comunidade, é que se a gente está aqui hoje tendo a oportunidade de falar, de dialogar, de conversar, é porque muitos, né, já fizeram essa travessia por nós para que a gente conseguisse estar aqui. Porque se a gente der alguns passos para trás, né, e tentar olhar no retrovisor da história, é um caminho, né, com muito sangue, com muitas marcas de violência, de que se você tinha uma orientação sexual, uma identidade de gênero dissidente daquilo que a cis-heteronormatividade imputa, né, você não tinha o direito de se expressar, você não tinha o direito de trabalhar, né, você era demitido, seu nome era divulgado na imprensa, você tinha que, enfim, se virar nos 30 para conseguir sobreviver. E então a gente está aqui hoje, eu acho que é essencial também que nessa proposta nossa da questão histórica, a gente eduque tanto as pessoas que não fazem parte da sigla, né, embora esteja aberta a todos, mas também entre os nossos que muitas vezes, né, exercitam seus afetos, exercitam seus modos de ser e de ver o mundo, e que muitas vezes não faz, né, esse balanço, esse paralelo de que se a gente está aqui hoje podendo falar a respeito, podendo discutir, podendo produzir conhecimento, por que não, né, é porque realmente já deixaram uma trajetória pavimentada para a gente, os nossos pioneiros aí, algumas décadas atrás. Pessoal, o GT LGBTQIA+, do Cinto Fiscar vai se reunir mais vezes? Como é que as TAs e os TAs da nossa comunidade podem participar desse espaço? Sim, Babi, o GT vai se reunir mais vezes, porque o GT ele é um grupo, a princípio, permanente de trabalho, tá? Então, a gente vai fazendo reuniões conforme as demandas forem surgindo, a gente também vai estabelecer uma periodicidade mínima para essas reuniões, porque essa é uma questão que precisa estar sendo discutida e trazida constantemente, né? O GT não vai se reunir somente nas reuniões do próprio GT, mas também nas atividades que a gente vai propor e vai realizar, como principalmente as próximas atividades de formação que a gente está planejando fazer aí em cada campus, né? E então é só a galera ficar atenta aí que logo vão ouvir falar mais do GT. E quem quiser participar das atividades do GT, o Carlos vai explicar agora como que podem os servidores contribuir nas discussões e na construção das atividades. Isso, Babi, o que a gente tem feito até aqui em cada espaço, em cada oportunidade que a gente tem, na divulgação de cada material, enfim, compartilhar o link do WhatsApp, compartilhar o link das reuniões que serão realizadas, enfim, tanto pelo WhatsApp, a gente tem compartilhado pelo e-mail, e a ideia é que a cada evento, a cada material, esses links estejam presentes, né, para a entrada das pessoas no grupo do WhatsApp e também para participação diretamente aí na próxima reunião a ser realizada. Então, o pessoal que quiser pode entrar em contato com a gente pelos canais de comunicação do sindicato, né, gente, ou WhatsApp, ou e-mail, para a gente passar o link desse grupo de WhatsApp que vocês estão se organizando permanentemente, né? Legal demais, é super importante. O mundo da tecnologia está aí para facilitar os nossos encontros também, né, gente? Legal. Ao longo da nossa conversa, a gente falou um pouco sobre os encontros da FASUBRA Sindical, que é a Federação de Servidores Públicos, né, da Educação, e a Augusta comentou que a gente está no 4º encontro da FASUBRA já, né? O sindicato participou dos encontros anteriores, a gente teve representantes também. Como é que é essa história de encontros da nossa federação? Sim, Babi, a FASUBRA ela já vem produzindo esses encontros e esses seminários LGBT+, há um tempo já, porque na federação já foi identificada a necessidade da incorporação dessa luta, na luta sindical já há um tempo. Então, assim, o Cinto Fiscar, desde o primeiro seminário LGBT, envia representantes da categoria para participar. O representante que foi no primeiro seminário, infelizmente ele não está podendo participar aqui da nossa conversa hoje, que é o Thiago Martins, lá de São Carlos. Eu já participo de todos os seminários desde o segundo. Eu participei de todos os seminários LGBT da FASUBRA desde o segundo que ocorreu ali entre 2016, se eu não me engano,
O terceiro, acho que foi 2018 ou 2019, e o quarto foi agora, no início de agosto de 2022. E, como eu disse, desde lá do segundo encontro, que é o que eu participei, já vem sendo trazida a demanda de que as questões LGBTs comecem a ser discutidas nas bases. Eu fico muito feliz de ver o GT acontecendo no Centro Fiscar, porque para mim isso é um fruto direto de um trabalho que vem sendo feito na Fasubra e que está sendo conduzido aqui pelo Carlos, que está na direção, pela Lourdes e pelo resto do pessoal, Vânia. É com muita felicidade que eu vejo isso acontecendo, e eu espero que a categoria toda consiga ver a importância desse movimento e participe também. Porque se você não é LGBT, você com certeza conhece alguém, e pessoas LGBT são pessoas, então vamos integrar todo mundo e vamos construir uma sociedade mais justa e equalitária. Massa demais. Pessoal, enquanto a gente conversava antes de começar a gravação do nosso Papo TA, né, a gente estava falando um pouco sobre o momento político que a gente está vivendo, né, e sobre como a gente tem percebido ao longo dos últimos anos um acerramento, um recrudescimento da violência contra diferentes comunidades e especialmente contra a comunidade LGBTQIA+, né? Como é que a gente consegue combater esse tipo de violência que está sendo cada vez mais forte? Bom, eu acredito, Babi, não sei se eu vou ser feliz na resposta, né, mas você falou do recrudescimento, das violências, e essas violências, elas realmente, elas são vetorizadas, elas têm um molde, né, elas não emergem por acaso, então existe um molde conservador associado a várias questões, mas que nesse molde você tem um discurso muito, muito agressivo em relação a tudo aquilo que se diferencia do que é tido como normal, do que é tido como padrão, e que tem muito da maneira como a gente aprende e apreende essas questões, né? Então, eu acho que existem discursos que eles são vetorizados num sentido muito depreciativo, né, do que é a realidade, como quando você fala, por exemplo, em questão de ideologia de gênero nas escolas. Eu nem vou me aprofundar nessa questão, acho que não é o momento, mas são questões que elas emergem, né, são discursos que circulam e que muitas vezes eles são poluídos, né, eles se distanciam muito daquilo que realmente ocorre, e nesse sentido a gente se vê extremamente violentado enquanto sujeito de direitos mesmo. Aliás, não por acaso a terminologia masculina, né, sujeito de direito, acho que também fica a sugestão para a gente refletir, mas a gente tem que, enfim, eu penso que a gente tem que se unir coletivamente, e esse é um espaço que é um papel que a gente já está articulando, né, é um espaço de resistência e de reexistência também, porque a depender dos discursos, das políticas e das práticas endossadas por essas políticas, nós somos eliminados das mais diferentes formas, né? Então, esse é um papel da gente se articular e se abraçar coletivamente para produzir algo em conjunto. E uma questão, né, quando a gente fala da questão política, é que a gente olha hoje para as vertentes, né, a gente olha para executivo, legislativo, judiciário, e a gente vê que o pouco de política, né, a incipiência da política destinada à nossa comunidade, ela parte muitas vezes, né, do judiciário. Então, a gente precisa se mobilizar também para construir isso no âmbito legislativo. E essa mobilização no legislativo, ela já tem sido construída. Nós já tivemos, né, algumas ascensões aí de chapas coletivas ou mesmo individuais em alguns postos nos diferentes estados da federação, e percebo que isso tem se intensificado, existe uma coesão para que, né, a comunidade esteja atenta à causa e à necessidade dessa construção coletiva e de, junto ao legislativo, construir leis efetivas, né, para proteção e para promoção de uma vida digna da nossa comunidade, né? Então, eu acho que esse papel, essa discussão que a gente está tendo aqui, e essa frente, tanto pela Fasubra, quanto mais particular do nosso sindicato, da nossa base, já são exemplos, assim, muito potentes de uma construção no sentido da resistência. Fabi, eu acho que
tem aí a questão da gente, né, resistir, desistir, às vezes até essa questão da nossa visibilidade, sabe? A nossa existência, ela tem que ser real, ela tem que ser concreta, ela tem que ser visível. A gente precisa, né, ser enxergado, e isso sempre foi assim, historicamente, né? A gente sabe que esses discursos políticos, alguns discursos políticos, afetam diretamente e autorizam as pessoas, né, a serem transfóbicas, homofóbicas, misóginos, enfim. Que é a pauta hegemônica, né, do homem branco, cis, hétero, enfim. E à medida que a gente ocupa esses espaços, à medida que a gente conquista direitos, à medida que a gente avança, essas pautas também, elas se endurecem, as pessoas, enfim, elas se desgostam. Então, eu acho que a promoção de políticas aí dentro da universidade, fora dela, ajuda a dialogar, ajuda a expor, ajuda as pessoas a entenderem melhor essas questões. E a gente sabe também que existe um mecanismo direto, que é a questão aí da representação desses grupos em Câmara, Senado, enfim, pelos representantes políticos, né? Então, uma das coisas que, inclusive, já foi discutida também na nossa primeira reunião do GT é a plataforma Vote LGBT. É importante, acho que, divulgar, porque ali eles, né, juntam, unificam várias propostas de vários candidatos. Eu acho que o público tem uma noção geral de quem é que está apoiando, quem é que é contra, né, a existência mesmo das pessoas e, enfim, dos sujeitos. Bom, eu vou, para encerrar, deixar um recado, assim, mais para todo mundo que está ouvindo a gente, que nesse momento de, como o Thiago bem colocou, recrudescimento das violências que são colocadas especialmente contra nós, pessoas LGBT+, a gente vive um momento muito especial de combate à mentira, Babi. Então, assim, a gente, num contexto geral, o que a gente está fazendo hoje é combatendo a mentira. E por trás da mentira, o que a gente está combatendo também é o ódio. Então, desconfiem de quem diz que é pelo amor, mas é pelo ódio. Desconfiem de quem diz que é contra a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero não existe. Ninguém vira LGBT. As pessoas simplesmente tomam posse de uma identidade que já existe dentro delas. A pessoa que se diz contra a ideologia de gênero, ela nem sabe do que ela está falando. Na verdade, ela é contra a existência de nós, pessoas LGBT. Se você vota num candidato que se diz contra a ideologia de gênero, porque você não quer que o seu filho, entre aspas, vire gay, na verdade, você está promovendo um ódio contra a existência do seu filho, caso ele seja gay. Então, assim, esse é o momento da gente combater a mentira que existe por trás de um ódio que vem se tornando cada vez mais explícito contra nós. Então, eu acho que a gente está aí num momento de decisão muito importante para o país. São decisões individuais que nós vamos fazer que vão definir o nosso futuro. E dentre tantas outras coisas que nós vamos decidir, está também se a gente vai alimentar o ódio disfarçado de amor ou o amor de fato. É isso. Obrigada. Gente, agradeço demais a presença de vocês aqui, do Thiago, da Augusta e do Carlos, que vieram conversar com a gente hoje sobre a formação do GT LGBTQIA+, do Cinto Fiscar. Reforçamos para vocês que, se vocês tiverem interesse em participar do GT ou de conhecer qualquer outro espaço do sindicato, procurem a gente. Nós temos os nossos contatos aí no final do programa. Lembro para vocês também, pessoal, que o Papo TA vai ao ar todos os sábados às 11 da manhã. E se você perdeu algum episódio ou quer escutá-lo, você pode acessar no nosso site, que é o www.cintofiscar.org.br. Thiago, Carlos, Augusta, muitíssimo obrigado. Reforço para vocês o convite. O Papo TA está sempre aberto para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Babi. Obrigado, Babi, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, Babi. Obrigada a todos que ouviram a gente. Você pensou em algum tema legal para debatermos no Papo TA?
entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sinto Fiscar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.